Saudações, pessoal. Estamos iniciando a nossa aula de revisão, em que nós vamos dar uma passada rápida por todos os conteúdos vistos nas 5 semanas anteriores. Então, nessa aula, nós faremos uma revisão dos principais aspectos observados nas 5 aulas anteriores. Então, os 5 módulos que a gente viu foi Introdução à Engenharia de Software, Atividade de Gerenciamento, Processo de Engenharia de Requisitos, Projeto de Software e Fundamento do Teste de Software. Então, começar por a Introdução à Engenharia de Software. Então, software, definição e características. Pode-se definir o software de uma forma clássica como sendo um conjunto de instruções que, quando executadas, produzem a função e o desempenho desejados. Estruturas de dados que permitem que as informações relativas ao problemas a resolver sejam manipuladas adequadamente e a documentação necessária para um melhor entendimento de sua operação e uso, né? Então, esse aí é o conceito clássico de software, né? Então, é importante diferenciar os programas do software. Os programas são concebidos num contexto mais restrito, onde o usuário ou cliente final é o próprio programador ou autor do programa, né? Já o software não. O software é feito para uma demanda bem maior, uma demanda bem mais qualificada, né? É feita verdadeiramente a um cliente, né? A uma terceira pessoa. Além do aspecto da correção, outras boas características não são também objeto de preocupação, como a interface, usabilidade, por exemplo. Isso no caso dos programas, né? Bom, no contexto da engenharia de software, o software deve ser visto como um produto a ser vendido, né? Então, não é simplesmente um programa qualquer, é um produto a ser vendido e tem que ser visto como tal. Então, um produto de software é sistematicamente destinado ao uso por pessoas diferentes daquela que o construiu. Os produtos de software devem passar normalmente por uma exaustiva bateria de testes, dado que os usuários não estarão interessados e não terão capacidade de detectar e corrigir os eventuais erros de execução. A seguir, algumas questões que caracterizam as preocupações com o processo de desenvolvimento de software. Então, por que o software demora tanto para ser concluído? Por que os custos de produção têm sido tão elevados? Por que não é possível detectar todos os erros antes que o software seja entregue ao cliente? Por que é tão difícil medir o progresso durante o processo de desenvolvimento do software? Então, são algumas questões, né, que a engenharia de software pode ajudar a resolver, exatamente através da adoção de padrões, né, de desenvolvimento para todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de um software. Então, enquanto não respondemos definitivamente as questões vistas, né, podemos levantar alguns dos problemas que os originaram. Vejamos, não é dedicado tempo para a coleta de dados, ou seja, o levantamento de requisitos não é bem feito, a insatisfação do cliente com o sistema, problemas de comunicação, a qualidade do software é quase sempre suspeita. Lembrando que quem vai definir essa qualidade é o cliente, pouca importância dada à manutenibilidade. Então, definição de engenharia de software. O que é que vem a ser engenharia de software, né? A gente vai ver a partir de agora nesses tópicos aqui. Então, os problemas apontados nas sessões anteriores não serão resolvidos da noite para o dia, mas reconhecer sua existência e defini-los da forma mais precisa e eficaz é o primeiro passo para a solução. Então, no ponto de vista mais formal, a engenharia de software pode ser definida como sendo a aplicação da ciência e da matemática através dos quais os equipamentos computacionais são colocados à disposição do homem por meio de programas, procedimentos e da documentação associada. Os dois fatores motivadores, essencialmente, né, da engenharia de software, o que ocasionou toda a crise do software no final dos anos 60, dos anos 1960, e o surgimento da engenharia de software foi exatamente a questão da qualidade e a questão do custo, né? Então, dois fatores motivadores da engenharia de software são essencialmente a alta qualidade e fazer um software de baixo custo. Processo de software. Trata-se o processo de software, ou também chamado de metodologia de desenvolvimento de software, um conjunto de atividades e resultados agregados que auxiliam na produção de software, sendo que entre as várias atividades associadas, por exemplo, existe a análise de requisitos e a codificação. Por sua vez, o resultado do processo trata-se de produto que conjectura a forma como o processo foi administrado. Então, essas são duas das variadas etapas, né, do ciclo de vida de desenvolvimento, que é requisitos e codificação. Além disso aí, a gente tem projeto, tem teste, tem a manutenção, tem a implantação, etc.
Processo de software. Muitos são os processos de software definidos na literatura da engenharia de software. Muito comum as organizações inventarem seu próprio processo ou adaptar algum processo à sua realidade, né? Os processos eles são customizáveis. Os primeiros, né, eles são mais rígidos, mais facilmente customizáveis. E o modelo de desenvolvimento de software corresponde a uma representação abstrata do processo de desenvolvimento que define como as etapas relativas ao desenvolvimento de software serão conduzidas e interrelacionadas para atingir o objetivo do desenvolvimento, que é a obtenção de um produto de software de alta qualidade a um custo relativamente baixo. A seguir, descreveremos alguns dos modelos conhecidos e utilizados no desenvolvimento de software. O primeiro deles é o modelo cascata. O modelo é o modelo básico, né? O primeiro modelo que surgiu, né? É o modelo mais simples de administrar, mais simples porque é focado em etapa, é o modelo sequencial, né? É conhecido como modelo top-down. Até meados dos anos 80 foi o único modelo com aceitação geral, exatamente porque naquela época para trás, as coisas não mudavam com tanta dinamicidade como muda hoje, né? Tivemos uma evolução para a prototipação, que é um modelo de desenvolvimento interessante para alguns sistemas de grande porte, os quais representam certo grau de dificuldade para exprimir rigorosamente os requisitos. Através da construção de um protótipo do sistema, é possível demonstrar sua reusabilidade. É possível obter uma versão mesmo simplificada do que o sistema, como um pequeno investimento inicial. Então, é feito análise, é feito projeto, codificação e testes, né? E isso aí é mostrado para o cliente, né? E depois que isso aí é aceito ou não, aí se faz as outras demais partes, né? O importante é o cliente aprovar, e à medida que o cliente vai aprovando aquele certo módulo que às vezes está incompleto, né? Mas é só para ele ir aprovando logo. Então a prototipação trouxe duas grandes características importantes para a engenharia de software, que foi a participação do cliente e aquela ideia de que as coisas andam mais rápido, a agilidade, não esperar um ciclo de vida cascata do início ao fim do ciclo de vida para ter algo pronto. Aqui você tem a visão de algo pronto sempre. E o desenvolvimento interativo, né, que esse modelo foi concebido com base numa das limitações do modelo cascata e combina as vantagens deste modelo com as do prototipação. Então aqui, como o próprio nome diz, são entregues incrementos do software. O software é quebrantado em partes e essas partes são desenvolvidas, implementadas e entregues ao cliente, né? Em partes separadas. Então é feito levantamento de requisito, análise de requisito, projeto, implementação, teste e implantação para um incremento, entregue. Depois é feita a mesma coisa para outro incremento, entregue, entendam incrementos como partes do software. Bom, após visto isso, a gente diz o seguinte, que existem outros modelos de desenvolvimento de software, porém a maioria deles baseia-se nas ideias apresentadas nos modelos vistos anteriormente. Beleza. Depois da introdução à engenharia, a gente vai ver o gerenciamento de projeto de software. Então, o gerenciamento do projeto é uma parte importante da engenharia de software. Um bom gerenciamento não pode garantir o sucesso de um projeto, mas o mau gerenciamento geralmente resulta em falha no projeto. O software é entregue com atraso, custa mais caro do que foi originalmente estimado e falha ao atender seus requisitos. Então, daí a importância de um bom gerenciamento de software, né? De projeto de software. Dependendo da organização e do produto que está sendo desenvolvido, descrições de trabalhos padrão diferentes podem ser elaboradas. Entretanto, algumas atividades aparecem na maioria dessas descrições. Então, as atividades de elaboração da proposta, planejamento e desenvolvimento do cronograma do projeto, custo do projeto, monitoração e revisão do projeto, seleção e avaliação de pessoal, são etapas que podem nortear o desenvolvimento de um gerenciamento de projeto de software. Planejamento de projeto. Consiste em prever os riscos que podem afetar a construção ou a qualidade do software que está sendo produzido e tomar providências para evitá-los. A análise de riscos é uma das atividades essenciais para o bom encaminhamento de um projeto de software. Esta atividade está realizada na realização de 4 tarefas conduzidas de forma sequencial, que são elas: a identificação desses riscos, a análise dos riscos, o planejamento deles e o monitoramento dos riscos. Um plano de desenvolvimento de software estabelece os recursos disponíveis para o projeto e um cronograma para a sua realização. Em algumas organizações, o plano é um único documento que inclui diferentes tipos de plano, tais como o plano de qualidade, que descreve os procedimentos e os padrões de qualidade usados no projeto, o plano de avaliação, que descreve a abordagem e os recursos e o cronograma usados para validação do sistema,
o plano de gerenciamento de configuração, que descreve os procedimentos e as estruturas de gerenciamento a serem usados. Uma sugestão de um plano de desenvolvimento de projeto é descrita a seguir. Uma sugestão para quando você for fazer um plano de desenvolvimento é colocar da forma que está aqui, né? Os tópicos: introdução, organização do projeto, análise de riscos, requisitos e recursos de hardware e de software, cronograma de projeto, mecanismo de monitoração e elaboração de relatórios. Bom, visto isso, a gente entra na parte de processo de engenharia de requisitos, que é a etapa fundamental no desenvolvimento de um software, é exatamente a coleta correta e a descrição correta dos requisitos, que nada mais é do que as necessidades do cliente. Então, para que um produto de software seja implementado, o entendimento dos requisitos de software é fundamental. Definimos os requisitos como as descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e suas restrições operacionais. Existem requisitos. Estes requisitos refletem as necessidades dos clientes de um sistema que ajuda a resolver algum problema, por exemplo, controlar um dispositivo ou enviar um pedido. O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esse serviço é chamado de engenharia de requisitos, que é uma ciência filha da engenharia de software. Então, um processo de engenharia de requisitos é um conjunto estruturado de atividades a serem seguidas para criar, validar e manter um documento de requisitos. Os processos usados para a engenharia de requisitos possuem grandes variações, dependendo do domínio da aplicação, das pessoas envolvidas e da organização que se está desenvolvendo esses requisitos. Não existe, gente, um padrão de documento de requisitos ainda. O que existe são ideias, da I3E, inclusive, tem um modelo de documentação de requisitos, né, que sugere, né, que seja seguido. Então, nesse gráfico aqui, né, após o estudo de viabilidade, a gente tem o levantamento e análise dos requisitos, a especificação desses, a validação desses requisitos, né, e para todas essas etapas, o estudo de viabilidade, por exemplo, ele vai gerar um relatório de viabilidade. O levantamento de análise de requisitos vai gerar um modelo do sistema. Especificação de requisitos, os requisitos do usuário e do sistema. A validação de requisitos isso aí que vai culminar com um documento de requisitos, né? Bom, projeto de software. O projeto nada mais é do que o design, né? O desenho, são abstrações que você utiliza para poder passar a ideia da solução, né? É como se fosse uma conversa do analista com o programador. Então, o projeto de software, o desenho de software, é a disciplina da engenharia de software que se encarrega de transformar os resultados da análise de requisitos em um conjunto de documentos capazes de serem transformados em linha de código pelo desenvolvedor. A tarefa do projetista nada mais é do que produzir um modelo de representação do software que será implementado. Nesta etapa, os requisitos definidos na etapa anterior devem servir de referência para a obtenção da representação do software. Um projeto de software é uma descrição da estrutura de software a ser implementado, dos dados que são partes do sistema, das interfaces entre os componentes do sistema e algumas vezes dos algoritmos também, né? O processo de projeto deve ser centralizado no usuário, deve ser experimental e deve ser interativo, né? Então, são 3 características importantes que um projeto de software deve ter. Alguns dos aspectos fundamentais de um projeto de software, né, a gente discutiu esses conceitos na unidade, e é interessante que vocês voltem lá, caso vocês queiram se aprofundar mais, mas a gente tem a questão da abstração, do refinamento, da modularidade, da arquitetura de software e do processo de projeto de software. Bom, com relação ao processo de projeto de software, propõe-se uma abordagem mais metódica, né? É algo que já está bem formatado, novos processos de projeto de software surgem, mas assim, o que hoje existe no mercado são esses 2, projeto estruturado, que já está mais ultrapassado, e orientado a objeto, que é o projeto realmente que está em uso atualmente, né? A utilização dos métodos estruturados normalmente envolve, estruturados e também orientados a objeto, né, envolve a produção de modelos gráficos e resulta em uma grande quantidade de documentos, sendo normalmente apoiados por ferramentas de engenharia de software que auxiliados por computador, que é as ferramentas Case, né? Nas sessões seguintes, veremos uma breve explicação sobre POO, Programação Orientada a Objeto, ou Projeto Orientado a Objeto, e a UML. Então, a programação orientada a objeto já existe há mais de uma década. No início dos anos 90, surgiram vários métodos orientados a objetos para o desenvolvimento de sistema
existiam muitas diferenças entre eles, por isso a OMG apoiou a padronização de um metamodelo que veio a ser chamado de UML. O universo do modelo orientado a objetos segue alguns conceitos do modelo orientado a objeto. O primeiro deles, o objeto é a representação abstrata de coisas do mundo real que, sob o ponto de vista do nosso problema, possuem atributos e métodos comuns, né? Ou seja, funções e dados comuns. Os objetos também apresentam algumas propriedades, como estado, comportamento. Todo objeto tem um ID, ele é identificável, mesmo que uma classe instancie objetos iguais, mas eles são identificáveis, eles são diferentes, têm um ID diferente, são instanciados, ou seja, nasceram em um instante diferente. Uma classe de objetos representa um conjunto de objetos de mesma característica. Encapsulamento é a ocultação ou empacotamento de dados e procedimentos dentro do projeto. E também a gente tem o acoplamento dinâmico, a herança e o polimorfismo, que a gente destacou na nossa aula dessa semana. Bom, sobre a UML, né, no início dos anos 90, foi caracterizada pelo nascimento de uma grande quantidade de métodos para dar apoio aos projetos orientados a objetos, né? Essa grande quantidade de métodos foi uma clara demonstração da aceitação desse modelo, mas gerou como inconveniente um grande número de metodologias e notações, de maneiras que muitos usuários decidiram aguardar para saber qual delas finalmente se firmaria no mercado. A OMG, né, padronizou e escolheu a proposta, né, denominada de UML, que é a linguagem de modelagem unificada, a partir de vários modelos apresentados, né. Importante salientar que a UML não é um método de desenvolvimento, é uma linguagem de modelagem gráfica para descrever um projeto de software. Ela simplifica o complexo processo de análise, projeto e construção de software, criando visões do sistema que está sendo construído. Então, componentes da UML. Um modelo pressupõe um método pressupõe um modelo de linguagem e um processo. O modelo de linguagem é a notação que o método usa para descrever o projeto. O processo são os passos que devem ser seguidos para se construir o projeto. O modelo de linguagem é uma parte muito importante do método. Corresponde ao ponto principal da comunicação. Se uma pessoa quer conversar com outra sobre o projeto, é através do modelo de linguagem que elas se entendem. Nessa hora, o processo não é utilizado. Então, se o analista quer conversar com o programador, é através do modelo de linguagem, ou seja, da UML, que eles conversam. Os diagramas utilizados pela UML são compostos de 9 tipos, já existem mais tipos, né? A UML é algo dinâmico que está sendo reformulado a cada versão, a cada nova literatura, né? A cada novo estudo. Diagramas de caso de uso, de classe, de objeto, de estado, de sequência, de colaboração, de atividade, de componente, de execução. Então, esses são os diagramas que a gente viu, né? Que a gente vai rever. Todos os sistemas possuem uma estrutura estática e um comportamento dinâmico. A UML suporta modelos estáticos, que é a estrutura estática, os dinâmicos, com comportamento dinâmico, e o funcional. A UML, como notação, possui um conjunto de artefatos gráficos, conforme segue. Então, inicialmente, a gente tem um diagrama de caso de uso, né? Onde a gente tem os atores e os use cases, que o diagrama de caso de uso ele mostra como esses atores que estão no meio ambiente, eles interagem com o sistema, enviando ou recebendo algo do sistema, né? Ele tem esses artefatos aqui, esse aqui representando o ator, esse aqui representando o use case e a setinha, né? Com o direcionamento ou não, né? Quando não tem o direcionamento, significa que é bidirecional. Aqui está havendo um direcionamento do ator, né? E aqui do ator para o caso de uso. Então, são vistos vários cenários. O ideal é que para cada requisito tenha um caso de uso desse. Então, aqui é o diagrama de classe, né? Que o diagrama de classe, lembrando que o diagrama de caso de uso é um diagrama dinâmico, o diagrama de classe é um diagrama estático. Então, a classe de objeto é representada por um retângulo subdividido em 3 áreas, onde eu tenho o nome do atributo, o nome da classe, os atributos e os métodos, né? No material extra que eu mandei, eu inclusive mandei o Judge, que é uma ferramenta case para se fazer diagramas. Com certeza vocês lembram, né? Bom, aqui é sobre as várias associações que podem existir entre classes, né? Aqui a gente tem exemplo de multiplicidade, aqui a gente tem exemplo de herança, né? Aqui um diagrama de objetos, que também, assim como o diagrama de classes, é um diagrama estático. O diagrama de objetos, ele mostra a instância exata onde o objeto é instanciado, quando um objeto é instanciado.
A gente tem o diagrama de sequência, que é um diagrama dinâmico, né? Ele é bastante interessante porque ele dá a ideia temporal. Ele tem duas dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal, onde ele mostra interação entre objetos com a preocupação de documentar os métodos, funções, procedimentos ao longo de um dado tempo. A gente tem um diagrama de colaboração que pode ser usado ao invés do diagrama de sequência, né, mas o diagrama de sequência é mais completo, porque o diagrama de colaboração não dá a ideia de tempo. Esse aqui dá uma ideia de sequência de ações, né? Tem um diagrama de estado, né? Todo objeto, nem todo objeto, mas em situações um objeto ele muda de estado. Aqui ele dá um exemplo de um elevador que está no térreo. Ao subir ele chega no estado subindo, depois ele vai parado, depois ele vai descendo, depois ele vai ir para o térreo novamente. Tem um diagrama de atividade, onde a gente tem aqui separado de maneira vertical, né? Os usuários. Um usuário solicita amizade para o sistema, o sistema recebe essa notificação de amizade e envia para o usuário 2 aceitar ou não a solicitação de amizade, né? Então aqui é um diagrama de atividades, é um diagrama também dinâmico. E a gente tem o diagrama de componentes, né? Que é um diagrama, digamos, estrutural, né? Que é um diagrama que mostra as partes do software, os pequenos arquivos, né, e suas dependências. Então, para que eu tenha um cobrança.exe, eu tenho que ter bibliotecas, DLLs, para prover recursos para que esse executável seja executado, né? E eu tenho os arquivos CLS, que é onde estão os códigos-fonte. Aqui eu tenho um diagrama de execução que mostra a parte de distribuição de hardware, né? Assim, os módulos de hardware, como eles podem ser divididos e distribuídos ao longo de uma área, né, para dar o suporte e infraestrutura de funcionamento para um sistema. Bom, finalizando essa parte de projeto de software, a gente entra na parte de teste. Fundamentos do teste de software. Então, o desenvolvimento do software utilizando as metodologias técnicas e ferramentas da engenharia de software não oferecem a total garantia de qualidade do produto obtido, apesar de melhorá-lo significativamente. Por esta razão, uma etapa na obtenção de alto nível de qualidade do software a ser produzido é aquela onde são realizados os procedimentos de teste, uma vez que esta é a última etapa de revisão da especificação do projeto e da codificação. Então, o teste é como se fosse uma das etapas do ciclo de vida de desenvolvimento, né? Na engenharia de software tradicional. Na engenharia de software ágil, ela é uma coisa concomitante, que é feita já muitas das vezes antes de se implementar, já se testa, né? Bom, os objetivos do teste de software podem ser expressos de forma mais clara pela observação de 3 regras. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de descobrir um erro. Um bom caso de teste é aquele que apresenta uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto. A realização com sucesso da etapa de teste de um software deve ter como ponto de partida uma atividade de projeto de caso de teste deste software. Projetar caso de teste para um software pode ser uma atividade tão complexa quanto a de um projeto do próprio software, pois ela é necessária como a única forma de conduzir de forma evidente e eficaz o processo de software. Então, existem 2 tipos de teste na literatura bastante falados, que é o teste de caixa preta, que é um teste funcional, que testa função por função, e o teste de caixa branca, que ele testa a estrutura como um todo, que é exatamente essas funcionalidades se estão se encaixando, todas essas partes, essas peças estão se encaixando. Nós temos testes estáticos e dinâmicos, né, que é dito aí como uma das primeiras divisões dos testes. Segundo a ótica, pode-se organizar esses testes em estáticos e dinâmicos. Temos aí o teste de uma outra divisão, que é o teste de unidade, onde é testado cada módulo individualmente. O teste de integração, que é esses módulos testados a princípio unitários, mas são testados de maneira integrada. O teste da validação, que é feito pelo cliente, né, e o teste do sistema como um todo. E alguns outros tipos de testes são esses, de recuperação, de segurança, de estresse e de desempenho, que está bem claro lá no material. Então, gente, aí a gente termina essa revisão. Isso aqui a gente trabalhou bastante nas aulas, né, nas semanas, e eu queria pedir para vocês darem uma atenção especial, né, para essa revisão. Nós mandamos também, como sempre, mandamos os exercícios de casa e mandamos também a nossa cruzadinha, e eu queria que vocês
desse uma olhada na nossa apostila, nessa parte do apêndice, né, que fala de um exemplo de um processo de software utilizando o Scrum, que é um modelo de desenvolvimento ágil, né, um processo ágil para o gerenciamento e desenvolvimento de software, onde vocês vão ver na prática como funciona, né, e boa parte desses conceitos que a gente viu, a forma como esses conceitos são aplicados de maneira real. Então, eu queria pedir para vocês dar uma estudada, né, nessa última parte. Eu não vou cobrar isso aqui na avaliação, né? Isso aqui fica como um apêndice para aqueles que realmente querem aprender um pouco mais, não ficar somente nas aulas do professor, porque vocês vão ter que ser autodidatas, vão ter que ir atrás, vão ter que procurar, que pesquisar, que mostra a aplicação dos diagramas da UML, né? Como aplicar o Scrum, né? É bastante interessante esse material elaborado que está aí disponível na apostila. Então, pessoal, um abraço a todos, foi um prazer, né? E até o nosso próximo encontro.